dois, três e... vai! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida relacionada ao mundo das obras, que é literalmente o que vem primeiro. Qual é a ordem dos serviços dentro de uma obra? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender o porquê que a gente precisa saber dessa ordem. Por que que eu tenho que entender o que vem primeiro, o que vem depois, na ordem dos serviços dentro de uma obra, sendo que eu vou contratar uma empresa? Vamos supor que essa empresa faça algo numa ordem um pouco estranha, diferente, não usual. Você precisa saber qual seria a ordem natural para poder confrontar as pessoas que estão trabalhando e falar: olha, por que você está fazendo isso antes daquilo? Não seria mais lógico fazer dessa forma? Então, assim, você pode cobrar as pessoas e ter autonomia e autoridade para entender tudo o que está acontecendo dentro da sua obra. E ainda os profissionais vão entender que você não é 100% leigo, que você sabe o que está fazendo. Agora que você já sabe o porquê que é importante você saber a ordem das coisas, vamos começar de fato a falar do primeiro ao último serviço. Mas é importante destacar que eu vou falar aqui uma ordem de serviços para uma obra de reforma pequena, que pode ser implementada, por exemplo, em um apartamento. Já a construção de uma casa do zero é um pouquinho mais complexa, exige um pouco mais de fases, além dessas que eu vou falar para vocês. Mas vocês sabendo basicamente a ordem dos serviços que eu vou citar hoje já vai te ajudar muito, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer na sua obra: a desmontagem de tudo o que você for reaproveitar. Como assim? Muitas vezes você quer tirar uma bancada inteira, uma cuba de louça, às vezes um armário. Pode ser até que você não use esse tipo de material, mas quer doar para uma pessoa próxima que está precisando. Então a primeira coisa que você vai fazer é desmontar tudo isso que vai ser aproveitado ou por você ou por outras pessoas e guardado. Então você desmonta torneiras, cubas, armários, enfim, tudo que você quiser. Guarda isso num local bem guardadinho, embalado certinho, porque caso ele volte para a obra depois, você sabe onde está e ele não estragou, ou caso você vá doar, enfim, vender até. Se for possível, o interessante é que você retire essas coisas do canteiro de obra, tá? Então, se você está reformando seu apartamento e vai ali reaproveitar uma bancada, sei lá, um armário, leve isso para outro lugar e deixe o canteiro ou o apartamento livre para você fazer a obra e traz isso depois de volta, tá bom? Depois de já ter desmontado tudo que você for reaproveitar, é hora da demolição. A demolição é a quebradeira, é o quebra-quebra da casa, barulho de martelete para todo lado. Então, nessa fase, você vai retirar todos aqueles revestimentos que você não vai mais usar. Você vai quebrar paredes que não vão mais existir. Às vezes, você está abrindo um espaço, né? Unindo dois ambientes. Então, aí é a fase que você vai demolir essa parede. Abrir nichos na parede. Às vezes, você não vai demolir em si a parede, mas você vai criar um nicho ali naquela parede. Então, é a hora de você quebrar esse pedacinho para conseguir fazer o seu nicho. Então, tudo que envolve demolição, retirada, quebradeira é agora. Por exemplo, se você for refazer contrapiso, agora também é hora de tirar, demolir esse contrapiso antigo para você depois poder fazer o novo. Tudo de que você puder fazer de demolição é agora. Inclusive, rasgar as paredes para passar as tubulações, tanto elétricas quanto hidráulicas, também é agora, que você já aproveita e junta esse entulho e manda embora junto com o resto do entulho da obra. Demoliu tudo que precisava, então agora a gente pode passar para a construção, no caso as alvenarias. Então, se tem um espaço que está muito grande, você vai dividir ele em dois, vai construir uma parede, agora é a hora de fazer essa parede. Que seja de alvenaria ou tijolo, ou mesmo de drywall, tá? Independente do material, agora é a hora da construção da parede. Ou, por exemplo, fazer as bases de alvenaria das suas bancadas novas, dos seus armários, pode fazer nessa fase também da construção. Se você tiver, por exemplo, painéis de gesso para televisão, paredes de gesso 3D ou outras coisas que envolvam inclusive gesso, também é hora. Tudo que for de construção pode fazer nessa fase.
Mas tem um detalhe, lembra que eu acabei de falar que é para você fazer as demolições já totais da obra, inclusive os rasgos para passar as tubulações? Pois é, mas tem vezes e casos que você precisa primeiro construir a parede para depois vir e rasgar essa parede para passar as tubulações, porque afinal de contas ela não existia antes. Então pode ser que essas duas fases entre demolição e construção se misturem um pouquinho. Bom, com a estrutura da casa pronta, é hora então de vir literalmente as instalações. Vai vir o encanador, o eletricista e eles vão começar a passar os conduítes e os canos nesses rasgos que foram feitos lá na demolição, justamente deixando os pontos novos, tanto de elétrica quanto de hidráulica, previstos em projeto, no lugar certinho de cada parede. Juntamente com essa fase das instalações, é possível também fazer a impermeabilização. Mesmo em apartamento, é muito importante você ter as áreas molhadas, principalmente cozinhas, área de serviço, banheiro. É importante essas áreas estarem com o piso impermeabilizado. E essa impermeabilização, ela vai entre a laje e o contrapiso. Ou seja, lá na demolição você precisa retirar o contrapiso atual desses ambientes, impermeabilizar, que geralmente é com produto líquido mesmo, tá? Espera secar. Faz o teste de estanqueidade, que é o quê? Botar água lá no piso e deixar até o outro dia. Se essa água não infiltrar, não der manchas na parede, no piso, significa que a impermeabilização foi bem feita. Agora, se você chegar no outro dia e a água já estiver todo escoado, infiltrado mesmo, então você precisa refazer essa impermeabilização. Então, bom, retirou o contrapiso na demolição, vem com a impermeabilização enquanto tem outra pessoa trabalhando na sua obra. Colocando as instalações, você impermeabiliza o seu piso e faz o teste de estanqueidade. Depois, obviamente, que o seu teste foi bem sucedido, você pode então fazer o contrapiso. Ele não entra na fase de construção, lá que eu falei para vocês, justamente porque ele precisa dessa impermeabilização antes. Mas depois disso você pode vir e fazer o seu contrapiso, lembrando sempre de deixar as quedas adequadas para os ralos, hein? Isso é muito importante de lembrar. Também é interessante, na hora de fazer o contrapiso, você prestar atenção nos níveis dos ambientes secos e molhados. Por exemplo, eu, Calícia, gosto de deixar banheiros e cozinha 2 centímetros mais baixo do que corredor, sala e ambientes secos no geral. Por quê? Caso aconteça alguma coisa que aquele ambiente encha de água, ele tem uma barreirinha ali ainda de 2 centímetros antes de chegar nos ambientes secos, que podem ter ali um piso, por exemplo, laminado, que não pode ver água, senão ele estraga. Então, antes dessa água chegar nesse piso, ela tem essa barreirinha de 2 centímetros aí. Agora que seu contrapiso está feito, vamos rebocar as paredes. Todas as paredes da casa precisam ser rebocadas? Não. Aquelas paredes que já existiam, vai ser repintada, por exemplo, não precisa. Você vai fazer o reboco daquelas que estão cruas, né? No tijolo cru que a gente fala. E aquelas que você eventualmente retirou um reboco ou outro porque estava no estado ruim, aí esse tem que ser refeito. Mas aí não precisa ser a casa toda, ok? Nessa fase do reboco também é onde a gente faz as famosas requadrações, que é onde a gente vê, por exemplo, os buraquinhos que a gente deixa na alvenaria para encaixar porta e janela, e você vai e faz a requadração, ou seja, deixa isso bem retinho, bem quadradinho, sem diferença de tamanhos nem nada disso, para vir com as esquadrias depois. E justamente essa é a próxima fase, vir com as esquadrias. Então você deixou ali todas as aberturas preparadas para receber as portas e as janelas e você pode colocá-las agora na sua obra. Depois das suas esquadrias no lugar, é hora da gente partir para aquela parte de obra, gente, que dá cara de que está acabando, que são os revestimentos, é o começo do acabamento. Então, agora que todas as suas esquadrias estão no lugar, inclusive portas, portais, janelas, tudo, a gente pode começar a revestir as paredes que serão revestidas. Geralmente, a gente coloca o revestimento de parede primeiro, antes do piso, só que aquela primeira fileira lá que vai encostar no piso, a gente deixa para colocar por último, para deixar um acabamento ali piso-parede bem certinho e bem feitinho. Bom, quando os revestimentos já estiverem finalizados, aí a gente parte para o forro de gesso ou outros tipos de forro. Mas por que a gente primeiro põe o revestimento para depois vir com o forro? Porque geralmente a gente trabalha com tabica, principalmente quando é gesso acartonado. E essa tabica, ela precisa encostar na parede final acabada.
e ela tem um espacinho de uns 3 a 5 centímetros que ela fica afastada da parede, e você revestir esse pedacinho depois do forro é muito complicado, é muito mais fácil, o acabamento fica muito melhor quando o revestimento já está lá no lugar e você vem com a tabica e encosta nesse revestimento. Então, por isso que o forro vem depois. Com o forro no lugar, agora vamos colocar as nossas bancadas, geralmente de cozinha, banheiro. Eu gosto de colocar as bancadas depois do forro de gesso porque facilita para a pessoa que for instalar esse forro de colocar andaimes pelos ambientes que ele está mais livre. Quando as bancadas já estão no lugar, isso pode ser que dificulte um pouco o serviço de quem vai instalar o forro. Então eu prefiro deixar o forro primeiro para depois vir com as bancadas. Lembrando que lá na colocação dos revestimentos, eu já deixei o espaço que a minha bancada vai entrar sem revestimento, na parede crua, porque assim dá um acabamento depois na junção da bancada com revestimento muito melhor, quando você já deixa o espacinho dela ali pronto. Bancadas no lugar, vamos começar o procedimento de pintura, que não é nada fácil. Tem que lixar, emassar, lixar de novo, emassar de novo, começar a dar a primeira demão de tinta, ver irregularidade na parede, aí volta com a massa, lixa. Enfim, é um processo, gente, é um ciclo que ele se repete várias vezes até a pintura da parede estar realmente perfeita. E ele demora um pouquinho também para ser feito por conta disso. Só que é muito importante que você contrate um profissional para fazer a pintura. Parece ser o serviço mais fácil da obra e muitas pessoas, para tentar economizar, tentam fazer elas mesmas, só que não fica com acabamento bom. Então, se você é chato com acabamento, quer tudo muito impecável, contrate um profissional, porque não é um serviço fácil de fazer. Nas paredes que forem papel de parede, é importante deixá-las pintadas também, tá? Então você vê aí a cor geral do seu ambiente e pinta essas paredes antes de receber o papel de parede, que ele cola muito melhor na tinta. Quando a parede já está praticamente toda pintada, quase com a última demão de tinta, papel de parede já instalado, aí o eletricista ele volta para a obra para colocar os espelhos nas tomadas, nos interruptores, que é nada mais do que aquela capinha bonitinha, que é onde o que a gente vê, né, externo de elétrica, e ela encaixa e dá o acabamento ali nas caixinhas 4x4, 4x2, para deixar aquilo bonitinho e funcional no ambiente. Então, até esse momento, as caixinhas de elétrica estão só na estrutura delas, interna, e depois da pintura e dos papéis de parede que vem a tampinha, que a gente chama de espelho, e coloca no lugar. Se por um acaso no seu projeto for escolhido colocar piso laminado ou vinílico, ele vem justamente depois da pintura e do papel de parede e até do eletricista, tá? Ele é quase um dos últimos a entrar na obra, porque a instalação dele é muito limpa, muito fácil, então você consegue fazer isso sim já lá no finalzinho da obra, é o momento ideal. E claro, se você também tiver aqueles rodapés de PVC, né, branquinhos geralmente, que gostam muito de pôr junto com o piso laminado ou vinílico, fica muito bonito, essa é a hora. Junto com o piso laminado ou com o vinílico, essa é a hora de colocar também o rodapé de PVC. Se o seu piso for de revestimento mesmo, porcelanato, cerâmica e o rodapé também de revestimento, aí ele vai ser colocado lá na fase do revestimento, tá certo? Agora a gente coloca aqueles detalhes finais da nossa casa que ficam por último mesmo. Como, por exemplo, os metais de volta, se for alguma torneira que você levou embora, mas quer reaproveitar, agora é a hora de trazer essa torneira de volta, ou então de instalar as novas torneiras, sifão, enfim, todos esses metais, toalheiro de banheiro, tudo isso, pode colocar agora. E também é hora de colocar os espelhos, às vezes na sua casa você colocou um espelho em alguma parede e tudo mais, essa é a hora, uma das últimas coisas, entrar o espelho e a marcenaria, tá? Também juntamente com os espelhos, é agora que ela entra, é a última coisa. E sempre no final de tudo, assim, o cara do espelho, o vidraceiro, ele terminou de instalar os espelhos, o marceneiro terminou de instalar toda a marcenaria, eu volto com o pintor. Por quê? Porque sempre, gente, dá uma encostadinha na parede aqui, uma raladinha ali, aparece um arranhão não sei aonde. Então a gente volta com o pintor um diazinho só, para ele poder dar esses retoques justamente onde os móveis foram arranhando as paredes. Então a gente volta com ele, dá esse acabamento final e pronto. A sua casa está pronta, você pode entrar e morar nela agora totalmente reformada.
E aí, gostaram de saber qual é a ordem desses serviços dentro de uma obra? O que vem primeiro, o que vem depois? Alguma coisa te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se ficou alguma dúvida, né? Se teve algum ponto aqui que eu passei um pouco mais rápido, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou responder para vocês. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreve também, que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Face e no Instagram e a gente sempre posta conteúdo lá, assim, todo dia, mostra as obras que estão acontecendo, as soluções adotadas, muitas coisas que vêm aqui para o YouTube primeiro vão lá nas redes sociais. Então vai lá seguir a gente que vocês vão gostar. E também, lembre-se, eu tenho um e-book gratuito disponível para vocês aqui no primeiro link da descrição, onde eu ensino os 8 passos para você decorar o seu próprio ambiente do total zero, tá? É um e-book muito facinho, baixa lá que você vai gostar. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!